Oi, gente, boa noite. Cá estamos aqui de novo em mais uma monitoria. Quem viu a última monitoria percebeu a minha confusão porque eu achava que era a última, mas eu também estava achando estranho porque não era a última antes da prova. Até onde eu saiba, a última monitoria vai ser semana que vem, onde a gente vai fazer uma revisão sobre os assuntos que serão cobrados na ADC de vocês. Mas hoje a gente vai terminar aquela monitoria do mútuo, do contrato de empréstimo, né, do comodato e do mútuo, dessa vez especificando a questão do contrato de mútuo. Os slides, mais uma vez, foram feitos com o notebook LM e como aconteceu da última vez que eu utilizei o aplicativo, eu me baseei na doutrina do Flávio Tartucci, onde ele coloca algumas coisas a mais e mais aprofundadas, o que eu super indico vocês a procurarem no livro, né, para até se interarem sobre o assunto, mas aqui para a nossa monitoria de 40 minutos, uma hora mais ou menos, algumas coisas eu vou passar reto, mas fica de dica para vocês se aprofundarem depois. Então, vamos iniciar a nossa monitoria. Bom, o mútuo, diferentemente do comodato, é caracterizado como empréstimo de consumo. O comodato era empréstimo de uso. O empréstimo de consumo se baseia no empréstimo de coisas fungíveis, ou seja, aquelas coisas que não, aquelas coisas que não são infungíveis é boa, mas as coisas fungíveis são aquelas coisas que são, entre muitas aspas, genéricas. Elas não possuem uma qualidade que as torne, digamos assim, únicas. Mas, enfim, o conceito está previsto no artigo 586 do Código Civil e ele é considerado um contrato unilateral gratuito, em regra, oneroso, sendo a exceção, comutativo, real, temporário e informal. Real porque é uma relação entre pessoa e coisa. Temporário porque a pessoa, uma hora ou outra, vai ter que devolver aquilo que ela pegou emprestado. Vocês vão ver que não tem como ela devolver o objeto emprestado em si, a coisa emprestada em si, mas ela vai ter que devolver algo do mesmo gênero, qualidade, quantidade. E informal, uma vez que o mútuo não exige necessariamente uma formalidade para ser feito, diferente, por exemplo, do contrato de compra e venda de bem imóvel, que tem toda uma formalidade, podendo ocorrer, inclusive, de maneira informal. As partes desse contrato se caracterizam em mutuante e mutuário, sendo que o mutuante é aquela pessoa que cede a coisa e o mutuário a pessoa que recebe e, consequentemente, a pessoa que vai ter que devolver a coisa. Com relação ao objeto do contrato de mútuo, ele vai seguir a regra do artigo 85 do Código Civil e terá como objeto bens móveis, uma vez que mútuo, empréstimo de coisas fungíveis. Só coisas fungíveis, só coisas móveis podem ser consideradas coisas fungíveis. Não tem como um bem imóvel ser considerado um bem fungível. É possível um bem fungível ser tratado como infungível, como a ideia do comodato para pompa e ostentação, não é? Mas não tem como o contrário acontecer. Com relação à coisa, o que precisa acontecer nesse contrato, a mecânica da coisa, é justamente essa coisa vai ser transferida do mutuante para o mutuário. O mutuário vai ter que devolver não a mesma coisa, porque ela vai ter sido consumida, uma vez que é empréstimo de consumo, vai devolver outra coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, se eu emprestar R$ 20, você vai ter que me devolver R$ 20.
Depois eu vou mencionar a questão da correção monetária, dos juros, mas em regra, se eu te emprestei R$ 20, você tem que me devolver R$ 20. Mas são os mesmos R$ 20 que eu te emprestei? Não. Porque a nota em si, a moeda que eu te emprestei, se foi. Você usou para comprar, sei lá, é, alguma coisa que você queira. Mas para mim você vai ter que me devolver outros R$ 20, não sendo aqueles que eu emprestei. O contrato de mútuo, assim como o contrato de comodato, ele se caracteriza, consolida, tem uma outra palavra, mas agora eu esqueci, em algum momento eu vou lembrar, com a tradição, ou seja, com a entrega da coisa para o mutuário. Diferente de outros empréstimos, o mútuo se aproxima da compra e venda, uma vez que ele vai transferir o domínio da coisa emprestada. Ou seja, quando você está diante de um contrato de mútuo, quando você empresta a coisa para aquela pessoa, você está transferindo não só a posse, mas também a propriedade daquela coisa. Isso se difere, por exemplo, do contrato de comodato, uma vez que você está entregando só a posse daquela coisa. A propriedade continua sendo sua. E na hora de devolver, ela vai ter que te devolver a exata mesma coisa que foi emprestada. No mútuo é diferente. Você está entregando tanto a posse quanto a propriedade. É assim que acontece no contrato de compra e venda, né? Como está mostrando no slide. Dessa forma, a ideia do risco que perpassa aquela coisa após a tradição vai seguir a máxima do res perit domino, que é a ideia de que a coisa perece para quem é dono. Como você transferiu a coisa, a propriedade não é mais sua, é daquela pessoa, todos os riscos que envolvem aquela coisa recaem sobre a pessoa que agora é dona. E, enfim, é assim que funciona essa questão da translação de propriedade. Existem alguns tipos de proteção ao credor, vulgo mutuante, no contrato de mútuo. Se uma vez que você empresta, vamos tomar dinheiro como exemplo principal, porque é o mais fácil de entender. Mas você pode, por exemplo, emprestar café. Por qual motivo você emprestaria café? Eu não sei. Mas você pode emprestar café, porque é um bem fungível e, e é um bem fungível, né? Mas acho que dinheiro é mais fácil de visualizar. Então, uma vez que você empresta dinheiro, vamos tomar como exemplo R$ 100, você precisa ter a garantia de que aqueles R$ 100 vão te retornar. Você precisa que o mutuário te devolva os R$ 100 emprestados. Desse modo, existem algumas proteções que são dadas ao credor no caso do mútuo. A hipótese trazida é a seguinte: se antes do vencimento o mutuário sofrer com notória mudança para pior em sua situação econômica, ou seja, depois de ter acontecido o mútuo, houve algum problema muito grande com o mutuário, ele está passando por uma dificuldade financeira, você começa a desconfiar que ele não vai conseguir pagar aquela coisa para você, existe a possibilidade do mutuante exigir uma garantia real ou uma garantia fidejussória para restituição. E o que é isso? A questão da garantia em si é você pedir uma confirmação de que o devedor, nesse caso, vai pagar para você o que ele te deve. Essa garantia, ela pode ser real quando você dá em garantia um bem, seja ele imóvel ou seja ele imóvel, ou fidejussória, também chamada de garantia pessoal, que é quando você coloca entre muitas aspas uma pessoa de garantia.
Como assim uma pessoa? Como, por exemplo, o fiador. O fiador é uma garantia fidejussória. Quando a pessoa te deve e ela tem um fiador e a pessoa não paga, quem vai responder pela dívida é o fiador. Pode o fiador depois cobrar em regresso do devedor. Mas quem vai responder pela dívida inadimplida do devedor é justamente o fiador. Só que assim, existe uma certa vantagem em você colocar uma garantia real e ao invés de uma fidejussória, entre aspas. E eu estou falando no sentido de você sendo fiador, nesse caso. Imagine que você vai ser um fiador. Na garantia real, é só aquele bem que é utilizado para quitar a dívida. Ele não pode pegar mais nada do patrimônio do devedor. Só o bem dado em garantia. Se ele não pagar, eu vou pegar aquele bem e pronto, acabou, dívida extinta. Com relação à garantia pessoal, todo o patrimônio do fiador vai responder no caso de uma dívida inadimplida. Então, se o devedor não te pagar, tudo, absolutamente tudo que pertence ao fiador pode responder pela dívida que não é dele. E quando eu digo tudo, eu estou falando que nem bem de família está salvo desse tudo. Você tem uma casa, a sua única casa, a casa que você mora com a sua família, onde vocês, enfim, vivem ali. A partir do momento que você é fiador, essa casa não é mais protegida, digamos assim, porque todo o seu patrimônio, incluindo aquela casa, vão responder por uma dívida inadimplida. Então, uma coisa que o Antônio falou pra gente é quando que vocês vão ser fiadores? Nunca. De preferência, passa longe disso, porque pode dar muito problema. Enfim. E no caso desse pedido da garantia real ou fidejussória não ser atendido, vai ocorrer o vencimento antecipado da dívida. O que está previsto no artigo 477, com a ideia da exceção de insegurança para os contratos bilaterais. O que diz nesse artigo 477? É basicamente a regra, estou pegando no código, a regra do contrato não cumprido, a extinção pelo contrato não cumprido. 477. Aqui. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante para satisfazê-la. É a ideia de que eu não vou fazer porque eu não tenho certeza de que você vai fazer o que você me prometeu. É basicamente isso. Agora, o que acontece com relação ao mútuo feito a menores? Vai acontecer o seguinte com relação a isso. O mútuo feito a menor precisa de autorização do responsável legal. Caso você não possua essa autorização, digamos que ele vai ser ineficaz. E sendo ele ineficaz, o Código Civil ainda proíbe o mutuante de pedir o dinheiro de volta. É o que está dizendo aqui no slide. O mútuo feito a menor de 18 anos, sem autorização de seu representante, não poderá ser reavido nem no mutuário, nem de seus fiadores. Ou seja, o fiador também não pode cobrar do menor aquele valor que foi emprestado.
Regra presente no artigo 588. É literalmente isso. É exatamente o que está dizendo aqui no slide. Então, a ideia é essa. Para você emprestar dinheiro para um menor de 18, você precisa da autorização do seu responsável legal. Se você não tem essa autorização, ele vai ser ineficaz. Sendo ineficaz, é como o mútuo não tem. Perdão, o mútuo tem validade, mas ele não pode ser cobrado reavido, ele não pode ser cobrado de volta. Dessa forma, ele vai se transformar em obrigação natural, que é quando você tem o débito, mas não tem a responsabilidade. A dívida existe. Aquele dinheiro precisa ser devolvido, mas você não pode cobrar porque a lei não permite. É isso aí. Como que eu falo? A origem dessa proteção tem. A origem dessa proteção ela vai nascer na Roma. Quando uma pessoa, um menor, né, filho desse imperador Macedo, ele fez um empréstimo, estava devendo para os credores, e para ele poder pagar, ele assassinou o próprio pai. Então, as pessoas acharam isso um absurdo, sabe? E para evitar problemas como esse novamente, a ideia de que o direito romano negou a ação do credor para cobrar dinheiro emprestado a um filho, digamos assim, nesse caso, a um menor. E dessa forma, essa regra agora passou de uma forma diferente para o nosso Código Civil. Mas o que acontece? Empréstimo para menor vai ser sempre ineficaz em todas as hipóteses? Não. Então, quando alguém te perguntar, chegar para você perguntando se o empréstimo que ele fez para uma pessoa menor pode ser reavido, a primeira coisa que você tem que falar para ela é depende, como bom estudante de direito. Se aquele empréstimo encaixar em uma dessas hipóteses, do artigo 589, deixa eu até abrir para ir acompanhando com vocês, vai acontecer de que o empréstimo vai sim poder ser reavido. A primeira hipótese do artigo 589 diz: se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo o ratificar posteriormente. Ou seja, se os pais daquele menor permitirem o empréstimo, vai ocorrer que o dinheiro vai ser devolvido. Segunda hipótese, se o menor estando ausente essa pessoa entenda-se responsável legal, se viu obrigada a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Ele precisava daquilo para sobreviver, ele precisou daquele empréstimo para poder subsistir. O empréstimo pode ser devolvido nesse caso. O responsável legal não tem, ele precisou para a questão de alimentos. Inciso terceiro. Se o menor tiver bens ganhos com seu trabalho, mas em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Se o menor, por exemplo, for um menor aprendiz e ele receber por aquilo que ele trabalha, o dinheiro ele vai poder ser reavido, o menor vai ter que devolver o dinheiro, mas este não pode ultrapassar as forças daquilo que ele ganha. É a mesma ideia, entre muitas aspas, da herança. Quando o morto possui uma dívida, quem vai responder vai ser o espólio. Só que é só o espólio. Os herdeiros, eles não vão ter que responder com patrimônio próprio a dívida do morto. Então, uma vez que o espólio pague uma dívida e, por exemplo, ainda falte dinheiro para pagar, o herdeiro não é obrigado a ressarcir com patrimônio próprio.
E a ideia aqui é de que o menor não vai ser obrigado a ressarcir o dinheiro a mais do que ele ganhe. Inciso 4. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Se... É meio autoexplicativo. Se o... Se, se ele meio que reinvestiu aquele dinheiro emprestado em favor dele. Justamente com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa. E inciso 5. Se o menor obter o empréstimo maliciosamente. Dessa forma, vai ocorrer uma violação da boa-fé e da confiança, fazendo com que seja exigível o dinheiro daquele menor, uma vez que manter a proteção, ao meu ver, estaria, de certo modo, beneficiando uma pessoa que agiu de maneira errada, sem a boa-fé necessária para aquele negócio jurídico e ferindo a confiança do mutuante. Então, incididas qualquer uma dessas causas, o dinheiro do menor pode ser reavido. Agora, uma das coisas que eu falei, né, que o livro traz uma jurisprudência e, consequentemente, a inteligência artificial coloca no slide, então fica de curiosidade para vocês irem lá darem uma olhada novamente. E agora, só um instantinho. Indo um pouco adiante, vamos falar sobre a ideia do mútuo federatício, também conhecido como empréstimo de dinheiro. O mútuo federatício, ele vai ser exclusivamente de dinheiro, como o slide coloca, mútuo destinado a fins econômicos. O que acontece com esse mútuo? Vamos ao artigo. Artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros. Parágrafo único. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista no artigo 406. Ou seja, o mútuo federatício vai ser empréstimo de dinheiro. Toda vez que ocorrer empréstimo de dinheiro, presume-se a incidência de juros, uma vez que a taxa de juros não esteja especificada no contrato, vai se aplicar a taxa legal definida no artigo 406 desse código. E a taxa definida no artigo 406 desse código é justamente a taxa Selic. A taxa Selic, ela engloba tanto a taxa de juros quanto a correção monetária. No Brasil, o índice da correção monetária, existem vários, né? Mas o que a gente está levando em consideração aqui é justamente o IPCA. Como a taxa Selic, ela já inclui a correção monetária, ela vai ser, a taxa legal vai ser a Selic menos o IPCA, ou seja, só a Selic. Porque, com relação ao dinheiro, é importante se colocar os juros e a correção monetária para justamente manter o poder de compra daquela moeda. Só que uma vez que a correção monetária já está incluída na taxa Selic, o IPCA já não é mais necessário na questão do cálculo. Os juros, ele é devido justamente para você remunerar aquela pessoa do uso do capital alheio.
Um instante. Tá, ok. Com relação a essa trava de piso que o slide traz, se o resultado da fórmula for negativo, será considerado igual a zero. Uma vez que você está vendo a questão do dinheiro e no cálculo de juros, os juros, né, como sendo negativo, não tem como você cobrar juros negativos. Então, leva-se em consideração que a taxa Selic vai ser zero. É essa a ideia. Se os juros for negativo, a taxa Selic vai ser zero. Daí ainda temos algumas posições jurisprudenciais e essa ideia da utilização da taxa legal é definida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. A taxa Selic, né, é definida pelo CMN. Agora, sobre a questão dos juros. Esse slide eu achei que ficou meio confuso, mas eu também não consegui deixar ele melhor. Então, eu vou explicar ele meio quebrado, com as informações mais importantes que vocês precisam saber. A ideia dos juros é que existe um limite baseado, trazido por essa lei da usura, de que você não pode cobrar juros abusivos num contrato de mútuo, por exemplo. E a lei da usura ela vai dizer que você não pode. Oh, Deus. Você não pode cobrar juros abusivos acima do dobro da taxa legal. Na questão de contratos entre particulares, que não envolvam instituições financeiras. Mas na questão das instituições financeiras, ou seja, os bancos, não incide a lei da usura. Ou seja, o limite estipulado para os particulares não vale para os bancos, para as instituições financeiras. Tanto que os bancos eles podem cobrar dentro das taxas médias de mercado, que normalmente são muito maiores que, que o limite e o limite da lei. Uma vez que essa barreira não vale para eles. E dito isso, o STJ possui 3 súmulas muito importantes que vão falar sobre essa questão do, do banco com relação aos juros. A primeira súmula é a súmula 382, que dita que, no caso dos bancos, juros acima de 12% ao ano não são considerados abusivos. Por isso que existe, por exemplo, cartão de crédito, onde a taxa de juros do cartão de crédito vai para tipo 17%, entendeu? Porque eles não possuem essa vedação. A súmula 379, que diz que caso não haja estipulação dos juros no contrato, eles vão ser presumidos de 1% ao mês. E a súmula 530, que diz que as instituições financeiras vão poder seguir as taxas médias, de mercado. Assim, se eles passarem a cobrar acima das taxas médias de mercado, daí vai ser considerado juros abusivos. Mas eles já não possuem a incidência do bloqueio da usura. Eles podem
cobrar os juros nas taxas médias de mercado. Se eles passarem dessas taxas, os juros que eles cobram vai ser considerado abusivo. Mais uma jurisprudência para vocês darem uma olhada depois. E aqui a ideia de que um resumo, né, do que ele colocou no livro, mas também do que a gente falou sobre a questão dos juros com relação ao ambiente do contrato, né, das pessoas que pactuam os contratos. Se for questão de mútuo civil, tem a diferença, né, do mútuo civil e do mútuo bancário. No mútuo civil, ele está composto por contratos comuns, contrato de factoring e contrato entre pessoas físicas. Já o mútuo bancário envolve bancos, fundos e pessoas jurídicas. Com relação aos juros, o mútuo civil, aquele envolve os particulares, deixando de lado os bancos, eles são limitados pela taxa legal, pela taxa Selic, onde os juros não podem ser acima dessa taxa. Já os mútuos bancários, eles podem ir acima da Selic, na taxa de mercado, mas acima da taxa de mercado é abusivo. Eles podem cobrar os juros na taxa de mercado. Na questão do mútuo civil, aplica-se a lei do usura, onde eles não podem cobrar mais que o dobro da taxa legal. E com relação ao mútuo bancário, a lei da usura não incide, uma vez que ela foi afastada por essa súmula do STF. Então, esse é basicamente um resuminho de toda a questão dos juros. Ainda acho bacana ler a doutrina para entender melhor essa parte. Com relação ao vencimento, né, do contrato de mútuo, porque uma das primeiras coisas que a gente disse na monitoria é que o contrato de mútuo ele é temporário, ou seja, ele não é eterno. Ele não vai ser por prazo indeterminado, digamos assim. O que acontece se o prazo de mútuo não te prever um prazo para restituição? Não tem aquele negócio de que o contrato, se não tiver prazo, presume-se por prazo indeterminado. Nesse daqui, se você não tem o prazo expresso, existe uma presunção de quando ele terá que ser devolvido. E existem três hipóteses. Na questão de mútuo de produtos agrícolas, de dinheiro e de outras coisas fungíveis. Na questão de produtos agrícolas, a ideia é que o prazo para devolução seja o da próxima colheita, ou semeadura, né? Na questão de dinheiro, presume-se o prazo de 30 dias depois da celebração do contrato. Então, se eu emprestei para você dinheiro hoje, depois de 30 dias, você tecnicamente tem 30 dias para me devolver esse valor. Depois disso, por exemplo, eu posso entrar com uma ação de cobrança. E para as demais coisas fungíveis, o tempo. Para as demais coisas fungíveis, o tempo ele tem que ser declarado pelo mutuante. Ou seja, vai depender da interpelação judicial, que é a ideia de que você vai ter que provocar, você vai ter que pedir para aquela pessoa te devolver. Porque enquanto você não pede, enquanto você não faz esse aviso para a pessoa, ela não está obrigada a te devolver a coisa. Então, para produtos agrícolas, prazo até a próxima colheita. Para dinheiro, 30 dias contados da celebração. Após isso, a pessoa entra e mora. E para as demais coisas fungíveis, o tempo declarado pelo mutuante, através de interpelação judicial.
Mas existe uma coisa muito interessante sobre a diferença do mútuo escrito e do mútuo verbal na questão de exigibilidade. Prescrição da exigibilidade, não é? Esses prazos, eles são prescricionais. A partir do momento que o prazo prescreve, você não tem mais o direito de exigir aquela dívida. Vai passar a ser uma dívida natural, onde a dívida existe, mas ela não pode ser, mas ela não é exigível. E existe uma diferença de prazo prescricional quando o mútuo é escrito e quando o mútuo é falado. Quando o mútuo é escrito, o prazo prescricional da exigibilidade, ele é de 5 anos contado do vencimento do contrato. Então, depois que o contrato venceu, você tem 5 anos para entrar com uma ação de cobrança para exigir aquele valor que não foi devolvido. Já o mútuo verbal, aquele feito no boca a boca, ele possui um prazo prescricional de 10 anos, que é o prazo mais alto, digamos assim, do Código Civil. Então, o mútuo verbal, como, digamos assim, ele é mais informal, dá-se para ele um tempo maior para que prescreva a sua exigibilidade, uma vez que ele tem, entre aspas, menos segurança jurídica do que o mútuo escrito, onde o contrato com a declaração de vontade e tudo que vocês pactuaram já está definido, escrito, e é só você mostrar no juiz e falar, é isso daqui. Por isso que o contrato do mútuo escrito tem menos tempo do que o do mútuo verbal. E eu acho que é basicamente isso. Agora, a inteligência artificial deu uma coisa bacana, que foi esse mapa diagnóstico do mútuo, para você olhar assim por partes a questão do contrato no geral, né? Primeiro, você olha o critério subjetivo do contrato, depois o objetivo e, por último, a questão da extinção. Então, em primeiro momento, você olha quem são as partes. As partes são menores? Se as partes são menores, você vai ter que lembrar daquele negócio da ineficácia, que você não vai poder exigir o dinheiro de volta se ele não te devolver. A menos que a sua hipótese esteja dentro daquelas 5 exceções presentes no artigo 589. Depois você olha a natureza do credor, aquela pessoa que está te emprestando dinheiro. Quem está te emprestando dinheiro é particular ou é banco? Se for banco, ele vai poder te cobrar um juros muito maior que o da taxa Selic. Se for particular, você já sabe mais ou menos a taxa de juros que ele vai comprar. Vai ter limite de juros, os juros vai ser maior, enfim. E por último, como foi que o mútuo foi celebrado? Ele foi escrito ou ele foi verbal? Se ele for escrito e a pessoa inadimplir, você tem 5 anos do fim do contrato para poder iniciar ação de cobrança. Se ele for verbal, você vai ter 10 anos, o maior prazo do, do, do código. E, enfim, tudo isso serve para vocês entenderem mais ou menos coisas que devem ser pensadas na hora de fazer, de celebrar um contrato de mútuo, que eu acho muito bacana. E, se eu não me engano, esse é o último slide. Eu passei bem por cima. Continuo indicando para vocês a leitura da doutrina, especificamente, se vocês quiserem seguir esse mesmo esquema que está nos slides, a doutrina do Flávio Tartucci, que é muito boa, aliás, não acho uma linguagem muito difícil, e acho que até o Chacon indica, né, como um bom doutrinador. E
Fico mais uma vez à disposição de vocês. Espero que vocês tenham tirado, espero que eu, né, tenha tirado algumas dúvidas com relação ao contrato de mútuo. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Sempre falo, pode me chamar no WhatsApp, pode me encontrar na faculdade, eu vou ficar muito feliz em poder ajudá-los. E nós então nos vemos na próxima monitoria. Deixa eu entrar aqui de novo. Aí. Nós então nos vemos na próxima monitoria, semana que vem, onde nós vamos revisar os temas principais que podem vir a cair na DC2 de vocês. Então, boa noite, muito obrigado e até semana que vem.